neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Esta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Toda a igreja. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escurecer, sua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. Só o refrão, a igreja. Toca, Senhor, nessa noite nossas vidas, meu Pai. Aleluia, aleluia. Senhor, que a palavra de hoje à noite, que a nossa pastora vai trazer, possa falar ao nosso coração, possa ministrar na nossa alma, possa fazer o movido pelo Espírito dentro de nós. Senhor, toda angústia, toda tristeza, toda dureza de coração, seja o que for, nesta noite nós queremos ser libertos em nome de Jesus. Nós queremos essa salvação especial, que é salvar do nosso egoísmo, egocentrismo, salvar-nos dessas coisas que nos deixam para baixo, do orgulho, da prepotência. Nós queremos ser mais de Deus, nós queremos preferir Deus. Que assim seja, Pai, no mover do Teu Espírito nesta noite. No santo nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Digo amém? Amém. A paz do Senhor, amém, queridos? Boa noite. Eu estou vendo muita gente em pé. Eu quero dizer para os irmãos que tem lugares aqui na frente, que em nome de Jesus você não converse agora. Aqui é um lugar de reverência, é a casa do Senhor. Nós estamos aqui para adorá-lo com todo o nosso ser. Que você, os adolescentes que estão lá atrás em pé, aqui na frente tem 3 cadeiras. Eu queria chamar o Paulo Igor, o Patrick, eu acho que a Yasmin. Amém, queridos? Tem outros lugares aqui. Eu queria que ninguém ficasse andando, por favor, em reverência ao Senhor. Quero pedir ao Serginho, ao Marcos, os diáconos que estão ali, que nos ajude a organizar. Amém? Apresentar os visitantes, mas eu estou feliz com a presença da Del. A Del, ela trabalha com a irmã Lourdes lá na Castro e Silva, e ela está nos visitando, e é um prazer tê-la aqui com todos os irmãos. Queridos, nós hoje cantamos, eu quero voltar ao primeiro amor, ao início de tudo. E eu tenho percebido, Deus tem falado muito ao meu coração acerca disso, que hoje nós, como igreja evangélica, toda igreja evangélica, não estou generalizando, muitos de nós estamos porque
Nós escolhemos uma religião, nós gostamos, nós temos grupo de amigos, nós gostamos da pregação do pastor, porque por algum motivo, né, muitos vão porque não tem outro lugar para ir, ou porque vai no dia que dá vontade, né? E aquele início, aquela coisa que você sentiu quando você aceitou Jesus, você que aceitou Jesus verdadeiramente, que sabe, que sentiu a presença de Deus, talvez você tenha perdido isso. E eu quero dizer para você que nesta noite, se você abrir o teu coração, o Senhor vai te renovar, amém? Nós cantamos também que a essência é Jesus. Que Jesus é a essência, Jesus é o fim de toda busca humana. Só Jesus preenche todo vazio. Não adianta você procurar, não adianta você fugir, não adianta, querido, não adianta, porque só Ele preenche todo vazio, só Ele que te dá a verdadeira alegria, só Ele que te dá força. Mas você tem que abrir o teu coração, você precisa se dispor, dizer: Senhor, eis-me aqui, eu vou fazer a minha parte e o Senhor vai fazer a sua. Se você fizer a sua parte, Jesus vai fazer a parte dele. E essa semana eu estava na minha casa, e eu falo isso porque Jesus está fazendo na minha vida. E quando a gente fala, a gente que vem trazer uma palavra, o Senhor primeiro fala conosco. E eu estava na minha casa e eu lembrei de uma passagem que é bem interessante, talvez alguns nem conheçam. Quem conhece a passagem em Números de Balaão e a jumenta? Levante a mão. Desse lado, quem conhece? Levante a mão. Seja sincero, se você não conhece, não precisa. Aqui no meio. Lá atrás. Do meu lado direito. Muita gente conhece desse lado, né? E o Senhor falou profundamente assim ao meu coração a respeito dessa passagem. Fábio, Deus me deu uma palavra a respeito da jumenta, do Balaão e da jumenta. Aí ele foi, e eu não paro de pensar na jumenta. E foi muito engraçado, e eu falo brincando, gente, mas é sério mesmo, sabe? Porque Deus usou uma jumenta. E muitos de nós estamos com o coração endurecido. E Deus, Ele quer usar. Se Ele usou uma jumenta, por que é que Ele não pode nos usar? Né? Aí eu lembro que faz quase 20 anos que a gente dirige igreja, e o Fábio dizia: não, leva uma palavra. E eu dizia: não, você nunca vai ver isso. Eu dirijo o culto, eu visito, eu amo todo mundo, eu dou até uma reflexão nas mulheres, mas pode esquecer. Só que no meu coração, eu ia lá na frente e pedir ao Senhor: Senhor, é para a Tua glória, que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, que o Senhor venha me usar. E quantas vezes eu chorei pedindo ao Senhor para tirar a timidez, para Ele me usar. E quando a gente pede, o Senhor fala. Aí agora o Fábio está reclamando que eu estou falando demais. Ele foi pedir, né, gente? Ele que aguente. É brincadeira, Ele é meu pastor. Então, queridos, Deus falou muito forte ao meu coração a respeito de Balaão. Quem era Balaão? Balaão era um mágico, um adivinho. Tinha a reputação de ter poderes, ele tinha uma reputação. E o rei moabita, chamado de Balaque, o contratou para amaldiçoar o povo de Deus. E o que foi que Deus disse? Que aquilo que ele abençoou, ninguém o quê? Pode amaldiçoar. Amém? E Balaão, ele ganancioso, né? Porque o Balaque ofereceu dinheiro, ofereceu muitas coisas, e ele foi tentar amaldiçoar o povo de Deus. E eu queria que você, mas como eu já falei, o que Deus abençoa, ninguém pode amaldiçoar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Números, capítulo 22, eu queria que todos lessem, que você pudesse acompanhar.
Eu vou abrir a minha também. Quando vocês estão abrindo, Números, capítulo 22. E aí, amados, encontraram? Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, levante a mão, vou esperar por você. Pois vamos, quem não encontrou, por favor, ajude quem encontrou, ajude a quem não encontrou. Vamos ficar em pé em reverência à palavra do Senhor? Capítulo 22, versículo do 21 ao 34. Amém? Vamos ler? Se você não tem Bíblia, fique do lado do irmão que tem. O anjo do Senhor e a jumenta de Balaão. Então Balaão se levantou pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um lado e do outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coceu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste 3 vezes? É o vento. Que te fiz eu? Qual o versículo? Que o vento voou aqui e eu me perdi. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancasse 3 vezes? E respondeu Balaão à jumenta: porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão, e agora te mataria. E replicou a jumenta a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer isso contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão. Só até aqui mesmo. Obrigada, Kelly. Pode sentar. Senhor amado e querido, neste momento estou aqui, Senhor, como vaso teu, Paizinho. Sei, Senhor, que eu não tenho capacidade. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor é quem capacita, é quem convence. O Espírito Santo de Deus convence de todo erro e de todo pecado. E nesta noite, Senhor, estou aqui. Fala comigo e fala com meus irmãos. Que a
gente apenas não veio ouvir mais uma mensagem, mas que a gente venha sair nesta noite diferente. Tira toda dureza de coração, abre as nossas mentes, abre o nosso entendimento, tira todo o comodismo, Senhor, tira toda a frieza espiritual. Paizinho, que a gente não venha apenas ser um religioso, que a gente tenha uma igreja para ir no domingo, mas que a gente venha ser verdadeiros adoradores teus. Nos ajuda, Senhor, pois nós queremos te servir, porque não há outro lugar melhor do que estarmos na tua presença. Amém. Queridos, como eu falei, muitas vezes nós estamos com o coração duro. Deus fala, a gente vem à igreja, você que está nos visitando, você que nem tem intimidade com a palavra do Senhor, eu quero até lhe dizer que é um hábito que quando você começa a ler, você não tem mais vontade de parar, né? É como uma novela. Eu já assisti muita novela, o Senhor me libertou. E só tem uma que eu assisto à tarde, mas o Senhor está me libertando. Né, gente? Eu tenho que dizer a verdade, o Senhor está vendo. Então, quem assiste novela sabe que quando você assiste o primeiro capítulo, você quer assistir até o último, né? Assim, teve uma época que eu assistia a novela e eu deixava de ir para os cultos, porque eu queria ver e vai acontecer isso. Mas, glória a Deus, Jesus me libertou. Mas eu me esforcei e a gente precisa fazer a nossa parte. E, às vezes, nós estamos com o nosso coração muito duro, insensível, né? Como Balaão. Balaão, por ele não conhecer, ele era um feiticeiro, né? Um mágico. Ele não conhecia a palavra do Senhor. E ele não viu a jumenta, né? O coração duro. E ele não viu o anjo, perdão, queridos. Ele não viu o anjo do Senhor. O anjo ali na frente e Balaão não viu. O anjo 3 vezes ali na frente e Balaão lá, sem ver o anjo espancando a jumenta que serviu a Balaão a vida toda. Você viu ela dizendo: eu sempre estive com você, por que você estava espancando, né? E muitas vezes nós estamos assim, Deus está falando com você e entra num ouvido, sai no outro e a gente não faz nenhum esforço. E Deus, ele não invade. Deus, ele diz o quê? Que ele bate na porta do teu coração. Se você abrir, ele entra e faz morada. Mas você precisa abrir, ele não força. E ele quer usar cada um aqui. Gente, a gente que foi aquele sopão, se você vê o rosto de cada um ali, vidas carentes. Às vezes as pessoas têm até medo de se aproximar deles, né? Com medo deles roubar. Mas ali são carentes de amor, carentes de Deus, carente de tudo. E a gente se aproxima. A primeira vez que eu fui, eu tive medo, eu confesso. Eu tive medo, eu digo, olha, é um homem, eu vou me aproximar. Mas eu cheguei, só que não foi com todos. Tem uns que Deus diz assim, vai ali. Aí tinha um chamado Daniel. Aí eu disse, você já pegou o sopão? Ele olhou para mim e disse, não, e nem quero. Aí eu disse, tá bom, Deus te abençoe. Aí ele voltou. Aí disse, você tem uma pomada para mim passar na minha perna? Que eu estou com a minha perna machucada. Aí eu disse, não, eu não trouxe, porque a gente levou água, sopão, roupa, pães, né? Aí eu disse, depois a gente traz a pomada. Aí ele foi e disse, olha, eu sou desviado, eu sou afastado. Aí a gente fez uma roda, e qual é o louvor que você lembra? Aí ele foi na cruz, aí ele começou a dizer, e a gente começou a cantar com ele. E ele começou a dizer, e a Dini cantando, né? E ele, canta aquele, canta aquele. Aí a gente, canta já, canta já. Então, queridos, como tem pessoas realmente que estão cegas espiritualmente, mas essas pessoas não conhecem a palavra de Deus. Mas nós que dizemos conhecermos a palavra de Deus, nós às vezes estamos agindo e fazendo como essas pessoas que não conhecem. Nós temos uma igreja amorosa, nós temos uma igreja que se preocupa uns com os outros, que temos trabalho com adolescente, com jovem, com casais.
com namorados, com crianças. Temos um movimento social que se preocupa com a comunidade. Temos discipulado, temos oração, temos culto de ensino. Mas, queridos, se a gente... Eu até falei na quinta-feira, se a gente vier à igreja e não fizermos o dever de casa, estou falando uma linguagem bem prática, que eu não sou teóloga, né? Até eu dizia assim, como é que eu vou pregar na igreja com um Robson da vida, um Alex, o Serginho, e isso era Barreiras e outros irmãos, né, que são usados por Deus. Eu tinha dificuldade de pregar na frente do meu marido. Na última convivência de mulheres, eu pedi para ele sair. Eu disse, pode ir embora, senão não falo nada. E ele foi e depois voltou. Então, gente, eu estou falando porque Jesus está fazendo a obra na minha vida. Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca tive nenhum vício, mas eu era complexada, tímida e tinha medo, né? E eu pedi para o Senhor tirar e Ele está tirando. Eu ainda estou na luta, viu, gente? A gente não pode desistir nunca. Então, qual é o dever de casa? Vocês sabem o que é? Alguém pode me dizer? Ler a palavra, ouvir louvores, um filme que edifique, orar com a sua família. Como é que você quer que seu filho, adolescente ou criança, seja uma bênção, seja um exemplo, se você não ora, se você não lê a Bíblia com ele, se você não dá exemplo? Como é que você vai cobrar do seu filho o que você não faz? Como é? A gente não tem autoridade. A Ana Lídia agora aprendeu a mexer no computador, aí vive no joguinho lá. E eu, Ana Lídia, vamos ter uma conversa. A gente foi para o quarto antes de ontem, porque ela ia dormir na Karine, porque aprontaram a história do sequestro. Mas quando quiserem me sequestrar de novo, eu vou amar, viu, gente? Foi bom. Parecia duas criancinhas assustadas, mas a gente estava confiando, que a gente sabia que era coisa boa. Vocês não confiam na gente, depois de Deus? Pois a gente estava confiando em vocês. Eu sei que vocês não iam levar a gente para uma coisa ruim, né? E pode sequestrar. Estamos à disposição no próximo ano, 24 anos de casado. Se quiserem sequestrar de novo. E as mulheres hoje estavam dizendo assim, já tem uma equipe que quando o casal quiser ser sequestrado, você vai contratar, não é pago, né? Peça só o presente da Emília sem explicar. E a Emília tem um presente para as irmãs, é um presente muito bom. Então, as irmãs dizem que tem uma equipe que elas sequestram. Mas voltando para cá, nós precisamos dar exemplo, sermos exemplo. Né? Nós precisamos fazer assim. Aí eu dizendo para Ana Lídia, meu amor, você só vive no computador, você precisa acordar cedo, merendar, parará, e almoçar. E precisa de quê, Ana Lídia? Aí ela, alimentar o meu espírito. Porque uma vez eu ensinei para ela que a gente assiste, ela podia ver os vídeos dela, mas que ela precisava alimentar o espírito. Ana Lídia, o que é que você precisa fazer mais? Alimentar o meu espírito. Então, quando a gente ensina, as crianças aprendem, né, queridos? Então vamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. Domingo nós falamos, né, em Efésios. Não pode fazer o que ela fez naquele dia, 11 horas da manhã. O que foi? Ah, tá. 11 horas da manhã ela dormindo. Ana Lídia, acorda, 11 horas tu tem que almoçar e tomar banho. Mãe, eu não estou dormindo. Ana Lídia, acorda já 11 horas. Mãe, eu já disse que eu não estou dormindo, eu estou orando. Aí eu e o Fábio começamos a rir e ela dormindo. Eu, Jesus, tem misericórdia. Mas nós não ensinamos isso a ela não, é porque ela é esperta. Que Jesus possa usar a inteligência dela para a obra dele, né? Então, queridos, nós precisamos deixar Jesus trabalhar em nosso coração e se dispor, né? Você que tem perdido o primeiro amor, que não sente mais prazer de vir à casa do Senhor, que vem às vezes a força, que você possa buscar o Senhor, que Ele vai dizer. Como é que Ele diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. O Senhor, Ele sonda e conhece os corações, e Ele sabe quando você é sincero, quando nós somos sinceros, né? Então, Deus fala que
assim, o que Deus falou no meu coração é que nas igrejas existem muitas pessoas com o coração duro, fechado, com a mente, sem querer entender Jesus falando, e as pessoas não entendem, né? Balaão estava ali, o anjo na frente, e ele não conseguia ver. E como eu já falei, muitos de nós estamos assim. Muitas vezes Deus fala e continuamos com a nossa dureza de coração. E ele me falou a respeito da dureza de coração. Sabe o que, gente? Sabe por que a gente tem um coração duro? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Pelo fato de você estar aqui, não quer dizer que você vai para o céu, não. A Bíblia diz o quê? Que todo aquele que crê e for batizado será salvo. E tem mais: perseverar até o fim. Vigiai e orai. Nós não sabemos a hora que Jesus vai voltar. Eu não estou dizendo que na nossa caminhada a gente não tem tropeços, às vezes a gente dá mancada, a gente é falho. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode se acomodar. É que a gente precisa sair do comodismo espiritual, que religião não salva ninguém, a manancial não vai levar ninguém para o céu. É você e Deus. Você pode dizer: ah, mas eu não aguento mais a pregação do pastor, a irmã Edna fala da mesma coisa, o Robson, ou o Alex, ou seja lá quem, o Kelly. Não, gente, é Jesus falando. Se Jesus está falando, é porque alguém precisa ouvir, e Ele está batendo, e Ele está pedindo para você tirar toda a dureza do seu coração, todo orgulho. O orgulho não vem de Deus. Nós tivemos uma reunião aqui na quarta-feira com as mulheres. Eu convido as mulheres que ainda não vieram, que possam vir. E foi um momento assim, uma terapia, foi uma coisa desde o retiro. Na verdade, o Senhor vem fazendo isso há muito tempo, né? No retiro a gente viu irmãs que não conheciam outras irmãs dizer assim: eu não conheci irmã e pensava uma coisa, e hoje eu vejo que é uma coisa diferente, que não era o que eu pensava. E a gente realmente tem mania de julgar o nosso irmão, de apontar, de acharmos isso sem conhecê-lo, né? E a gente não pode julgar. E na reunião de mulheres, assim, foi muito gostoso. A gente começou a se declarar uma para a outra, uma dizer que sentia a falta da outra. Eu estou sentindo a tua falta, eu estou com saudade de você. Aí a outra dizia: mas você é assim porque talvez você cobra. E cobra demais, e os outros se sentem cobrados e se afastam de você. E o que eu achei lindo é que ninguém se chateou. É que foi uma terapia. E é isso que Deus quer falar. Deus fala e a gente tem que abrir o nosso coração, né? Claro que a gente tem que falar com amor. A palavra de Deus diz que a gente deve amar uns aos outros, né? Como Ele amou a igreja e deu a vida dele pela igreja. E às vezes a gente é tão duro, né? Tão áspero com os nossos irmãos. A gente fala tão duro. Então o Senhor também está pedindo para você vigiar, que você não cobre, que você faça. Se alguém não te abraça, vai lá e abrace. Se alguém não fala com você, vá lá e fale. Se alguém não olha para você, vá lá e faça a sua parte. Depende muito da gente. A gente não pode cobrar dos outros aquilo que a gente não faz, né? Deixa eu tomar só uma aguinha, que eu não tenho prática de falar muito, me perdoe. Só um minutinho, vão orando aí. E a garganta fica seca. Então, querido, às vezes, como eu falei, é por falta de conhecimento. Se a gente não lê a palavra de Deus, como é? Quem é que vai nos ensinar? Aí a gente vê ódio, rancor, irmão sem falar com irmão. Eu não falo de irmão só de igreja, irmão de famílias, de sangue. Eu não falo de irmão tratar mal irmão, marido tratar mal mulher, mulher tratar mal marido. Eu estava lendo em acho que foi Efésios. E eu vi nos conselhos que a Bíblia tem resposta para tudo. Como os pais devem tratar os filhos, como os filhos devem tratar os pais, como o marido deve tratar a esposa, como a esposa deve tratar o esposo, como o patrão deve tratar o empregado, como a gente deve respeitar a nossa liderança, né? Manda a gente amar uns aos outros. Tem instruções para tudo, tudo.
gente não lê. Aí o que é que faz? A gente peca por falta de conhecimento. E o Senhor está dizendo nessa noite para você despertar. No começo vai ser difícil. Comece pelo Novo Testamento e todo dia crie o hábito de ler, de orar. Você com sua família, ou você que é jovem sozinho. E aí todo dia você pega esse hábito que você vai conseguir. Né? E você com certeza, o Senhor, Ele vai estar nos moldando, né? Que todos nós temos muito a aprender, né? A cada dia com a palavra de Deus. E Balaão, ele foi contratado para perseguir o povo de Deus, mas o Senhor não permitiu, como eu já falei. Se alguém aqui está se sentindo perseguido, que está se sentindo assim, que está passando uma luta muito grande, que está sofrendo, que ninguém às vezes nem sabe o que você está passando, só você e Deus. O Senhor está falando para você nesta noite que Ele está com você. Que você não está sozinho. Eu vi testemunho, eu vi mães aqui, nova convertida, que está aqui, que se batizou, chorando, se derramando, buscando. E no retiro o filho dela se rendeu aos pés de Jesus. Ele reconheceu que o mundo não preenchia o vazio do coração dele, que as amizades eram falsas. Por isso que a gente incentiva você a fazer um esforço por retiro. Você que faça um esforço, invista na sua vida espiritual, procura a Isabel e dê o seu nome hoje. Então Deus está falando por você, com você, seja na enfermidade, seja uma luta financeira, uma frieza espiritual, um problema familiar. Deus está dizendo para você que Ele está com você. Agora, se for orgulho, meu irmão, você precisa se libertar desse orgulho em nome de Jesus. Se for dureza de coração, abre o teu coração. Se for falta de perdão, perdoa. E eu achei lindo na reunião das mulheres, a Selma disse uma palavra que a gente já conhece. Ela disse, sabe quando é que a gente envergonha Satanás? Quando a gente diz, eu te perdoo. Aí Satanás é envergonhado. Não importa quem errou. Não importa, queridos. A palavra de Deus diz, se você souber que tem alguém que tem alguma coisa contra você, vá lá e se reconcilie com ele. Antes de você deixar a sua oferta, vá lá e se reconcilie com ele. Né? E a gente vê lares destruídos, porque ninguém quer ceder, um quer ser maior do que o outro. Quando eu falo do eu falo daquele eu egoísta, daquele eu que diz assim, eu sou assim, ele que mude, ela que mude, eu não vou mudar, ele que mude você, começa por mim. E aí Deus vai te abençoar e vai te dar vitória. Mas Deus fala nesta noite, mais uma vez, não endureça o seu coração. Balaão estava tão cego espiritualmente que Deus fez a jumenta falar algo sobrenatural. Gente, não é normal. Eu fiquei, desde quando eu li esse texto, que quando Deus pediu para mim trazer essa palavra, eu não estava lendo a Bíblia. Eu estava em casa normal. Aí eu me lembrei da jumenta e Balaão. E eu, Jesus, e a jumenta não saiu da minha cabeça. E o Fábio ficou rindo, esquece. E foi muito interessante, porque Deus, desde quinta-feira, aí sequestraram a gente. E a gente não teve tempo. Eu não tive tempo, mas eu já estava com a mensagem na minha cabeça. E hoje foi muito bom, foi uma invasão, mas foi uma invasão muito gostosa, né? Os casais foram, a gente não sabia. E eu pedi ao Senhor para me usar aquilo que Ele queria que eu falasse. E Deus, como eu falei, o Balaão, ele estava tão cego espiritualmente que a jumenta viu o anjo. Balaão não viu. Deus fez a jumenta falar algo sobrenatural, como eu já falei. E o que é que acontece, queridos? Porque eu achei lindo quando a jumenta, Deus pediu para a jumenta falar assim, por que você está me batendo? Eu queria que a minha Bíblia fechou, deixa eu ver aqui.
Eu vou pedir para alguém ler aí, porque fechou aqui, se eu for abrir eu vou perder tempo. 28. É o versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu que me espancaste essas 3 vezes? Então Deus falou, fez a jumenta falar: o que foi que eu te fiz para você me espancar? Eu sempre estive com você, né? Em outras palavras, você andava cavalgando. Eu nunca fiz nada contigo. Por que você está fazendo comigo? E Deus está falando para você nesta noite. Por que teu coração está tão duro? Eu tenho falado tanto contigo. Por que você está endurecendo o teu coração? Porque está tão difícil você se libertar disso, né? Tão difícil você perdoar. Ele doou o único filho que ele tinha. Jesus morreu na cruz para nos salvar. E Ele nos perdoa todos os dias. Jesus nos perdoa, porque nós somos humanos e nós falhamos. E por que você tem um coração tão duro e não perdoa o seu irmão? Por que você tem um coração tão duro e não perdoa a tua mulher? Às vezes você entra numa família, já existe uma situação, e aí depois que você se casa, você se torna inimigo da família do marido, da família da mulher, dos filhos que já vinha do outro casamento, porque existe, isso é uma realidade, existem esses casos, e você se torna inimigo. Quando você casou, você já sabia que existia, e aí você resiste o coração, né? Endurece o coração. E Deus está falando para você: por que esse coração está duro? O que é que precisa eu fazer para você abrir o teu coração? O que é? Será que vai ser uma jumenta que vai falar? Será que o que é? Mas não é, queridos. Deus usa cada um que vem aqui na frente. Deus usa cada um. Deus usa o louvor. Deus usa um irmão que vem orar. Deus usa um irmão que te dá uma palavra. Deus usa um irmão que te dá um abraço. Aconteceu uma coisa comigo. Eu fiquei tão maravilhada com o que o Senhor fez no retiro, que foi uma luta muito grande. A gente não tinha dinheiro, faltando uma semana para o retiro, só tinha 48 pessoas inscritas, a casa 5.500, a feira, eu acho que foi o que, Bel? 10 mil reais a despesa do retiro? Quase isso, né? Tudo total. Quase uns 10 mil reais. E aparentemente assim era um gigante, né? E Deus, a gente orou, enfrentamos. Claro que a gente precisa do apoio de vocês, além de Deus. E Deus nos deu a vitória. Teve uma pessoa que doou 1.000 reais para o nosso retiro. E foi um jovem. Um jovem. Deus usou um jovem para doar 1.000 reais. Deus usou pessoas. E houve reconciliação. Houve salvação. Houve batismo. A gente viu o mover de Deus naquele lugar. E eu estava tão feliz com o que o Senhor fez, que a minha mala do retiro ainda está lá na sala. Eu não consegui fazer nada, eu não consegui colocar nada em ordem. E eu nem me lembrava do nosso aniversário de casamento. Eu não estava lembrada. Aí a Kelly no dia 24 ligou para mim e disse assim: Edna, quantos anos vocês vão fazer amanhã? Eu disse: amanhã. E que dia é amanhã? Dia 25. Aí eu, ai meu Deus, é mesmo. Mas a gente estava tão preocupado santamente, né? Tão feliz com vocês em ter passado esses dias, que a gente não estava lembrando. E Deus preparou aquele momento que a gente nunca teve. Usou vocês para preparar. Não sou jumento, mas eu sou jumento. Não, eu não estou querendo dizer que vocês são jumentos. Eu quero dizer que Deus usou os irmãos. Sou o jumento dos irmãos, né? Não, Deus usou as bênçãos do nosso irmão. Mas Deus pode fazer um jumento falar. Amém? Deus pode fazer qualquer coisa. Ele pode tirar qualquer dureza de coração. Assim como Balaão, Deus mandou o anjo e a jumenta. Peraí, que eu já estou voltando, estou atrapalhada. Então, queridos, às vezes a gente armazena no nosso coração mágoas, amargura, não perdoamos,
não lemos a palavra de Deus, como eu já falei, não praticamos, lemos e quando lemos, não praticamos. A verdade é essa. O fruto do Espírito, quais são? Amor, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Você tem sido manso na tua casa, quando ninguém está vendo. Você tem sido manso com a sua esposa, com seu marido. Você tem sido manso com seus filhos. Você tem sido manso com seus vizinhos. Quando você vai dirigindo que alguém buzina. Eu já fiz isso, viu, gente? Eu dirijo, mas eu não sou habilitada e eu botei uma coisa na minha cabeça que eu não vou dirigir em Fortaleza, só no bairro Antônio Bezerra. Jesus precisa me libertar disso, né? Vocês orem por mim. E um dia eu ia dirigindo e uma pessoa buzinando, e eu passo por cima. Coloquei a mão assim e fiz, passo por cima. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou que eu estava errada. Quando a gente tem o Espírito Santo, ele fala. Então, queridos, errar é humano. A gente não precisa continuar no erro. A gente não precisa se acomodar. A gente precisa tirar todo orgulho. A gente, querido, a gente desiste das coisas muito fácil. A gente não quer lutar, a gente não quer pagar o preço. A gente não quer lutar, né? Qualquer coisa, desisto do namorado, desisto do casamento, desisto do emprego, desisto de sei lá, de tantas coisas, e não é assim. Se eu e o Fábio, a gente não tivesse lutado, 23 anos de casado nós fizemos ontem, e a gente tem problema igual a vocês, a gente teria se separado logo no início, né? Mas o Senhor nos ajudou e a gente fez a nossa parte. Tivemos problemas? Tivemos, mas o Senhor nos deu a vitória. Então, queridos, que você possa tirar isso do teu coração. Como eu falei, o fato de você estar vindo aqui não vai fazer grande diferença. É importante. Culto de terça, o culto tem sido uma bênção, um mover de Deus. Culto de ensino tem sido uma bênção, muitas vidas têm vindo. Culto de domingo, culto de oração, consagração, consagração dos jovens. Nós temos para todos, queridos. Só precisa você vir. Aí você diz, eu estou frio, a culpa é da igreja. A culpa não é da igreja, a culpa é sua. A culpa é minha. Nós que temos que buscar. E é constantemente. Aqui nós temos professores e eles sabem que eles passam os deveres na sala. E você que já estudou e eu também. Se a gente não estudar em casa, a gente fica reprovado, a gente não aprende não. E a gente se preocupa com tudo, mas na nossa vida espiritual a gente se acomoda. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é graça. Deus é graça, sim. Deus é amor, sim. Mas Deus também é justiça. E tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Que ele vai voltar. E um dia nós vamos prestar conta com ele. Então vigie, meu irmão, e ore. Amém? Ele quer te usar, mas você precisa buscá-lo. Como eu já falei, buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. Deus usa quem o busca e se deixa ser usado por ele, como aconteceu comigo. Eu tinha uma barreira enorme. Quem me conhece até no início da Bethesda sabe. E Deus está trabalhando. Eu não estou dizendo que é fácil, eu não estou dizendo que eu não lutei, e eu não estou dizendo que eu estou me sentindo a tal. Vocês não têm noção como eu peço ao Senhor que cada dia eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer na minha vida. Que cada dia, que eu não quero usar máscara para chegar para você e lhe dar um beijo e um abraço e por trás estar falando de você e ser falso. Eu quero ser o que realmente eu sou. No dia que eu não lhe abraçar é porque eu não vi ou porque eu não estou apressada. Mas no dia que eu lhe abraçar e lhe beijar, pode ter certeza que é sincero. Tá, queridos? Então, Ele quer te usar e te transformar, te libertar de qualquer vício. Você que tem um vício, nós temos vidas aqui que testemunharam no retiro que o Senhor libertou das drogas. É porque ontem não deu para passar, eu acho que não passou, né? Mas um dia você vai ter oportunidade. Nós temos várias pessoas aqui que o Senhor libertou das drogas, da bebida e de tantas coisas.
E o Senhor está dizendo que você que ainda tem dificuldade em alguma área, quer seja timidez, quer seja vício, quer seja frieza espiritual, preguiça, comodismo, seja o que for, Jesus, Ele quer te libertar nesta noite. Porque às vezes, como eu já falei, nós achamos que pecado é só matar, roubar, usar droga, a gente discrimina as pessoas, nem tem amor pelas pessoas, julgamos, não sabemos porque aquela pessoa está naquela vida. Lógico que nós não vamos ser conivente com o pecado, mas Jesus, Ele disse que Ele ama Ele aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador, e que Ele morreu para que todos fossem salvos. Mas aí depende da gente, depende de cada um de você, depende de mim. Jesus fez a parte dele, agora cabe você fazer a sua parte. Eu queria... Dá tempo para colocar o testemunho do Yuri? Tá aí, Kelly? São 8 horas, mas... Vocês aguardam só mais 5 minutos, nós vamos ver só um testemunho que aconteceu no retiro. Vamos fazer uma oração e vamos encerrar. Amém? Dá para aguentar mais 5 minutos? Então, amém. Então, vamos ver. Enquanto a Kelly está colocando, eu queria que você fechasse os seus olhos. Vanessa vai cantar uma canção. Vanessa. Enquanto a Kelly está colocando, eu quero chamar a Vanessa. Ela vai cantar um louvor. Eu queria que você baixasse a sua cabeça e orasse agora só você e o Senhor. Pede para o Senhor tirar todo orgulho. Pede para o Senhor tirar todo eu, toda dureza de coração. Não fique pensando, Jesus falou, foi para fulano. Jesus falou, foi para você. Jesus falou, foi para mim. Então tire todo, peça para o Senhor. Diga, Senhor, eu não consigo. Eu queria que ninguém conversasse, os irmãos que estão lá atrás, que fechasse os olhos, que se concentrasse, que intercedesse pelo seu irmão. Às vezes, querida, a gente vê falta de reverência. Pessoas têm me dito que casais de namorado durante o culto todo se beijando, e na hora da palavra de Deus, e isso é falta de reverência. Aqui é a casa do Senhor, lugar de reverência. Se você quer beijar sua namorada, não tem problema, mas com ordem e decência, lógico, né? Beije em outro lugar, mas aqui na casa do Senhor não. Quer que a Bíblia diz que as mulheres são como suas irmãs, né? Nós somos como irmãs para os homens, e que eles são nossos irmãos, e que a gente vem olhar. Então feche os seus olhos. A luz não pode ficar apagada? Não? Então amém, feche os seus olhos. Pensa nessa canção. Aqui na frente. Você que quer oração, sai do seu lugar. Minha vida te consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus.
que estão aqui na frente, elas querem esconder a Tua palavra no coração, Pai. Nós cremos que cada vida que está aqui em pé nesta noite, aqui na frente, o coração vai estar cheio de Ti, Senhor. Porque Tu és o Deus da graça, da misericórdia, do amor, do perdão. Tu nos dá o Teu Espírito para nos encher. E nesta noite, enche cada coração. Transforma cada coração que está aqui nesta noite, Pai. Enche da Tua graça, da Tua palavra, da Tua instrução. E lava, Jesus. Lava o nosso coração. Porque todos nós precisamos, Pai, não endurecer o nosso coração. E como diz a Tua palavra, ter um espírito quebrantado, contrito. E a Bíblia diz que não desprezarás, ó Deus, um coração assim. Davi tinha muitos problemas. Era um rei que não sabia administrar sua família. Era um rei que tinha problema com mulheres. Mas ele era um homem que não endurecia o coração diante de Deus. Quando o profeta falava com ele, ele se rendia prostrado, mesmo sendo rei. Mas ele reverenciava o Deus da vida dele e pedia perdão e renovava. E assim dizia: eu pequei, fui eu que pequei, perdoa-me, ó Deus, eu que pequei. No Salmo 51, ele assumia os seus erros e queria mudar. Renova em mim, Pai, me dá um espírito reto e inabalável e traz alegria da Tua salvação. Aí a Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Senhor, que a gente seja assim também, quebrantados na Tua presença, não resistindo à voz do Espírito Santo, mas rendidos ao altar de Deus, prostrados diante do Senhor. E cada palavra pregada neste lugar, Senhor, que não seja mais uma mensagem, mas que seja cura para nós, libertação para nós, salvação para nós, Pai. Porque a salvação maior Jesus já fez. Agora nós precisamos nos libertar de nós mesmos, de coisas que nos prejudicam, se salvar de nós mesmos, desta dureza de coração que impede as bênçãos, que impede de sermos felizes. Porque a pessoa orgulhosa, ela é só, porque ela não consegue aceitar que o outro tenha razão. Ela só vê a si mesmo. O orgulhoso não consegue se relacionar bem com ninguém, porque quer sempre ser o maior. Ele vive só. Mas nós não queremos essas coisas para nós. Diga amém, igreja. Amém. Nós queremos ser renovados no Senhor. Então nessa noite, Pai, cada vida que está aqui na frente, um por um, Pai, toca com o Teu Espírito Santo, Senhor, e molda esse coração. A oração de Davi do Salmo 51 é a minha e a oração dos meus irmãos que estão aqui na frente. A gente reconhece os nossos pecados, pede perdão ao Senhor, e o Senhor nos dá um espírito reto. E o Senhor nos dá de novo a alegria da salvação, porque é o Deus da graça e do perdão, é o Deus que cura e que liberta. Verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. E assim somos na presença do Senhor. Diga amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos ver o vídeo. Dá certo agora? Amém. Queridos, é um testemunho maravilhoso, né? Quantas vezes a gente viu a Lena aqui. E eu sei que o Yuri está em processo, mas ele deu o primeiro passo, que foi aceitar Jesus e reconhecer que só Jesus preencheu o vazio do coração dele. Eu queria que todo mundo sentasse, nós vamos já encerrar, e que você ouvisse esse testemunho, que você, é rápido, é um testemunho. Foi durante o retiro, aconteceram coisas maravilhosas. Apagar a luz.